Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O escritor aos Hebreus inicia o capítulo 12 de sua carta tratando sobre a perseverança no meio das provações, nos instruindo a seguir o exemplo de Cristo Jesus. Assim, ele recomenda aos verdadeiros seguidores de Cristo que deveriam caminhar olhando para Jesus, deveriam prosseguir na caminhada, na carreira que lhes foi proposta, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto rodeia o cristão. Assim, o escritor da epístola convoca aos seus leitores, os destinatários originais deste livro, mas também sabemos nós que esta mensagem aplica-se aos seguidores de Jesus desta geração. Precisamos lembrar que em nossa corrida de fé devemos olhar para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus. Devemos olhar para Jesus como nosso exemplo de dedicação à vontade de Deus. Devemos permanecer olhando para Jesus como nosso exemplo na vida de submissão ao Pai. Devemos continuar olhando para Jesus como nosso exemplo na vida de oração. Mas não só isso. Eu e você precisamos permanecer olhando para Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo de alguém que enfrenta e vence as tentações. Além disso, eu e você precisamos permanecer olhando para Jesus como nosso exemplo no modo de enfrentar e suportar os sofrimentos e as aflições da vida. Precisamos olhar para Jesus ou permanecer olhando para Jesus, também olhando, observando, aprendendo da sua perseverança em ser leal ao Pai e de terminar a obra para a qual Deus o havia chamado. Também precisamos permanecer olhando para Jesus como nossa fonte de energia, como nossa fonte de amor, nossa fonte de graça, nossa fonte de poder, nossa fonte de misericórdia, nossa fonte de auxílio, nossa fonte de santidade. É preciso que cada cristão aprenda que o nosso modelo por excelência é Jesus. Há muitos que se levantam no mundo através da história da humanidade e alguns adquirem para si fama, um status elevado, posição de glória e de poder humanos, tanto no aspecto financeiro, como no aspecto político ou intelectual, científico, acadêmico, etc. No entanto,
a voz sobre todas as vozes, o nome sobre todos os nomes e o exemplo por excelência sobre todos os exemplos, que deve ser a nossa prioridade, chama-se Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, Jesus o nome que é sobre todo o nome. O escritor da carta aos Hebreus estava correto, estava convicto de que não há outro modelo de fé, não há outro exemplo de santidade, não há outro modelo de obediência e dedicação ao Pai, além de Jesus. E na caminhada cristã, na caminhada com Deus, a perseverança, a fé, a constância, a dedicação deve fazer parte diariamente da conduta, da atitude, do exercício da espiritualidade verdadeira, a espiritualidade que agrada a Deus. Olhando para Jesus, diz o autor da epístola, e lembrando que ele é o autor e consumador da fé. O seu histórico nos diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele não fez conta da afronta. Ele desprezou a afronta que sofreu. Sofreu a afronta das autoridades religiosas de Israel, suportando um julgamento injusto. Ele desprezou a afronta que teve que enfrentar ou suportar da multidão que foi convencida a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Mas o ato de Jesus suportar a cruz deu-lhe o direito de hoje estar assentado e glorificado à destra do trono de Deus. O escritor da carta aos Hebreus quer dizer a todos nós, quer lembrar a todos os seguidores de Jesus, que este exemplo precisa estar vivo em nossa mente, precisa estar sempre diante dos nossos olhos. Que o eterno Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos dê a graça, a prudência, o discernimento espiritual de permanecermos olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pois é de Jesus, é em Jesus e é por causa de Jesus que a vida cristã tem um alvo, tem um norte, tem uma bússola, tem um objetivo, tem uma linha de chegada. Que Deus nos ajude nesta caminhada. Permaneça perseverando na fé, hoje, amanhã e até o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Amém.